E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Este podcast que ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário. Pense bem, coloque hoje numa prateleira, numa estante na sua casa, a Bíblia e do lado um livro de biologia, de bioquímica, de física, de nutrição, de sanitarismo, várias áreas da ciência. Coloque todos nessa sua estante e espere passar 100 anos. O que acontecerá? A Bíblia continuará lá, firme e forte, atual, com grandes verdades científicas, nas diversas áreas da ciência, em química, física, biologia, nutrição, sanitarismo perfeito de Moisés, em história, em arqueologia, as grandes cidades, as grandes civilizações. E o que deve acontecer com os demais livros? Depois de 100 anos, estarão desatualizados, reformados, cairão quase todos. Poucas das instruções, das verdades científicas que esses livros apresentaram há 100 anos atrás, estarão ainda válidas. É assim que funciona a ciência. Ciência só sei que nada sei. Sei que a minha teoria, a minha hipótese, até leis presentes, provavelmente serão reformadas, atualizadas, expandidas, e muitas serão removidas da ciência. A geração espontânea, por séculos, tida como a grande verdade científica sobre a origem da vida, foi retirada da ciência, flogística, os 4 elementos. Olha só, disseram que não era para comermos ovos, causava aumento do colesterol. Hoje sabemos que talvez os ovos, o melhor alimento do mundo. Amanhã vem alguém e diz, não coma tanto ovo, café, olha, é ruim, é bom. Então, o maldito homem que confia plenamente no homem e plenamente na sua ciência, e acha que a ciência teria autoridade sobre a palavra de Deus. Muito pelo contrário. A Bíblia é sempre atual, com grandes verdades científicas. E como que nós sabemos que essas verdades científicas estão lá na palavra de Deus? Assistindo esse podcast, por exemplo, você sabe grandes verdades que temos apresentado. Estamos agora no podcast 64. E falarei sobre o ciclo das águas. Olha só, em Eclesiastes 1:7, está escrito assim: todos os rios vão para o mar, mas o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Olha que grande verdade científica da palavra de Deus. Como é que poderia o autor de Eclesiastes saber sobre essa grande verdade científica que só descobrimos com o exercício da ciência, com satélites, com monitoramento dos continentes, dos rios, dos mares? Muitos e muitos experimentos foram feitos para que pudéssemos determinar como é que a água gira nesse planeta, como ela se movimenta, qual é o ciclo. E o que percebemos? Os rios correm para o mar, sim, mas a água do mar evapora. E esse vapor volta para os rios. Primeiro se condensa em nuvens. Temos, então, a partir das nuvens, as chuvas, chegando nos montes mais altos, que são muito frios nas suas partes mais altas, no topo desses montes. Esse vapor de água congela, formando as geleiras. As geleiras derretem
E essas águas alimentam os rios, águas subterrâneas, um ciclo bastante complexo, mas que esse ciclo mostra o quê? Um- uma renovação constante da água do mar, que de fato todos os rios vão para o mar, correm para lá e para lá voltam a correr. Eclesiastes 1:7, portanto, antecipa uma grande verdade que descobrimos no planeta Terra, esse ciclo maravilhoso das águas que se renovam, rios, mares, evaporação, nuvens, as geleiras e rios novamente que correm para o mar, não se esgotam. Amós 9:6 também diz assim: Ele, o nosso Deus, reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Olha que outra grande verdade maravilhosa. Como é que os autores bíblicos poderiam conhecer essas verdades científicas? Olha que afirmações ousadas que a palavra de Deus faz. Por que que ela pode ser ousada? É porque é o nosso Deus que com sabedoria e com inteligência estabeleceu os céus, estabeleceu a terra, estabeleceu o ciclo das águas, descrito claramente na palavra de Deus. Olha só, uma outra grande verdade que podemos ver. Se os rios correm para o mar, esses rios levam sais minerais juntos com essas águas todas. Eles vão junto. E o que nós teríamos que observar nesse planeta que vivemos? O conteúdo, a quantidade de sal nos rios, ela é carregada para o mar, para os oceanos, e os oceanos, então, se estivéssemos aqui há milhões e milhões e milhões de anos, bilhões de anos, como anunciam, já deveriam estar saturados de sais. Seria um mar morto por todos os oceanos e todos os mares. Mas o que vemos na Terra? Uma salinidade alta para os mares, sim, mas plenamente controlada, a ponto dos peixes, baleias, poderem, que eles possam nadar tranquilamente, sobreviver tranquilamente nesses mares. Então, há um equilíbrio também estabelecido por Deus. Mas o que podemos falar sobre a idade da Terra? Esse equilíbrio não poderia ser exatamente perfeito. Parece que a salinidade tem aumentado ao longo dos anos, o que mostra claramente que a Terra não poderia ter bilhões de anos com vida nos mares. Mas uma evidência de que a Terra é jovem. A quantidade de sal nos mares, ela tem aumentado, mas lentamente, e não poderia suportar, então, esse aumento por muito tempo. Mas uma grande verdade que confirma, uma verdade científica que confirma uma verdade da palavra de Deus. Vemos a cronologia de Gênesis, a genealogia de Gênesis, Mateus, Lucas. Essa genealogia indicando aquele número mágico de 6.000 anos. Parece que esses 6.000 anos, então, também se estabelece nesse ciclo das águas. Um ciclo magnífico, extremamente bem ajustado, mas que carrega mais sal para os mares, estabelecendo então um limite do tempo que estaremos aqui. Jesus precisa voltar, porque senão essa salinidade vai atingir o seu máximo. Mais uma grande verdade científica da palavra de Deus, portanto, vista em Eclesiastes 1:7 e Amós 9:6. O ciclo das águas. A palavra de Deus antecipando um ajuste fino, extremamente bem calibrado do ciclo dessas águas no planeta Terra. Água que é vida, que alimenta a vida em todos os seus constituintes.
sendo reciclada, sendo conduzida por geleiras, nuvens, chuva, rios, mares, águas subterrâneas, os poços que são cavados hoje no Nordeste brasileiro, por exemplo, trazendo água fresca. Água é vida. Um Deus todo-poderoso que com sabedoria, estabeleceu, fundou a terra e com inteligência estabeleceu, fundou os céus. Esse é o nosso grande Deus, que também se revela no ciclo das águas. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.